O que significa vida para um cristão? Salvar a vida justifica fazer algo contra a lei que Deus determinou? Aqueles que já leram o livro de Daniel sabem que quando os 3 hebreus estavam em Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou que os hebreus se prostrassem diante de um ídolo e o adorassem. Aqueles que não obedecessem à ordem do rei seriam queimados vivos. Os 3 hebreus que estavam em Babilônia poderiam ter salvado sua vida por idolatrar a imagem feita pelo rei de Babilônia. Isso salvaria a vida deles. Mesmo assim não fizeram isso. Por que não? Porque Deus havia determinado que é moralmente errado para um de seus servos se prostrar diante de um ídolo. Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18, diz: Se for preciso, nosso Deus, a quem servimos, poderá salvar-nos. Ele nos salvará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas, se não, seja do teu conhecimento, ó rei, que não é a teus deuses que servimos e que não é a tua imagem de ouro que erigiste que adoraremos. Os hebreus foram salvos por Deus, mas estavam dispostos a morrer para não violar uma lei de Deus. Agora veja que em Atos 15 e 29 diz: Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da prostituição, e destas coisas fareis bem de vos guardar. Agora veja que no texto citado, o pecado da idolatria é tão sério quanto a ingestão de sangue, seja por via oral ou por intravenosa. Quando uma testemunha de Jeová está em um hospital e, segundo o conselho médico, precisa de uma transfusão de sangue, a testemunha de Jeová rejeita a transfusão de sangue não porque ela quer morrer. Na verdade, diante dessa situação a testemunha de Jeová não pensa que vai morrer. A testemunha de Jeová sabe que pode vir a falecer, mas ela não acredita que isso vai acontecer. Assim como os hebreus entendiam os riscos de não se prostrar diante do ídolo do rei, as testemunhas de Jeová hoje sabem muito bem que podem perder a vida por rejeitar uma transfusão, mas as testemunhas de Jeová acreditam que Deus pode salvá-las diante dessa situação. Existem muitos exemplos de testemunhas de Jeová que sobreviveram a procedimentos médicos quando as previsões médicas eram totalmente contra elas. Mas, assim como os hebreus, mesmo que isso não aconteça, as testemunhas de Jeová estão dispostas a enfrentar os riscos para uma boa relação com Deus.